Ave Maria Puríssima, como estão meus irmãos de língua espanhola? Espero que bem. Eu não tenho costume de falar em espanhol, somente quando estou em viagem. Por isso pode ser que meu espanhol soe um pouco como falamos em Brasil, como portunhol, que é como uma mistura de los dois idiomas. Eu tive a oportunidade de conhecer 3 países de língua espanhola: Argentina, Chile e Espanha. Solamente nessas ocasiões que hablo um pouquinho espanhol. Hoje vou iniciar o tema de vocação eremítica. Alguns de vocês talvez tenham muito mais informações e materiais que em português não tínhamos. Vou compartilhar algumas coisas a respeito da vocação. Vocês são muito mais felizes que nós brasileiros, porque há muita mais aceitação da vida eremítica em los países latinos, muito mais aceitação. Em Brasil tudo é muito duro. Por isso, eu creio que vocês até convivam com muitos ermitânios de outros sítios. Bueno, para começar, a vocação à vida ermitânia é um dom de Deus para sua maior glória, para o bem do consagrado e da igreja, e para a salvação das almas. Em geral, entre milhares de almas dedicadas à vida consagrada, só uma é uma genuína vocação eremítica. Tal é sua rareza em la igreja. Eu creio que isto que falei alguns anos atrás já está a cambiar. Há aumento muito grande da vida das vocações eremíticas. E no tempo que escrevi isto, cerca de 7 anos atrás, ainda era algo que não se encontrava com facilidade numa vocação eremítica. Incluso, eu pensava que ser um ermitânio era coisa quase que extraordinária, né? Hoje me parece que está havendo muita busca da vocação ermitânia. Vou falar primeiro o que é um ermitânio. Ermitânio é aquele que é chamado por Deus, elige viver em soledade, em uma vida de oração e penitência. Não é necessário viver fora da cidade, aunque é a opção da grande maioria, por o bem que hace estar em contato com a primeira criação de Deus, a natureza. Em direito canônico, há uma cita que diz que ermitânio deve viver aislado do mundo, pero que a vida rural por vezes é muito cara. Grande parte dos ermitânios atuais vivem em la ciudad e não em vida rural. Isso faz alguma contradição com algumas pessoas de opinião muito conservadora que creem que ser ermitânio é viver em cuevas, mirar as montanhas, as flores, e isto é ser ermitânio, pero não tanto isso é ser ermitânio. Tá? Isso é quase que, não sei como dizer em espanhol, um arquétipo que as pessoas criam a respeito do ermitânio, pero que a realidade é muito distinta. Devido às necessidades de nosso tempo, muitos optaram por experimentar o eremitismo em la ciudad, por a facilidade de las compras, ir ao médico e não depender tanto de los benefectores. Há que recordar que o elemento principal da vida eremítica é a soledad, estar com Deus. Esse é o grande diferencial da vida eremítica, soledad.
Los outros vivem em comunidade. O ermitaño vive em soledade. Esse é o grande diferencial. Todo o resto é comentário. Há também alguns trocadilhos em alguns, principalmente em países de língua latina, que pegam homem que lhe gusta a soledad, pero que não tem nenhuma religião, hace o que quer, e vem televisão, e esses é ermitaño, né? Pero aqui não falamos de ermitaños que são pessoas muito distintas e que não lhe gustam estar na sociedade. Pelo tanto, o ermitaño católico, aqui, este se isola por uma razão de religião, por estar mais próximo de Deus, e não porque tive algum problema em cidade, a população não está mais lá e sobrou ermitaño que não quis sair de lá. Então, usam a palavra ermitaño para outras coisas. São sinônimos da palavra ermitaño, solitário e anacoreta. Alguns países, anacoreta pode ser mais comum. Tá? Em Brasil, mais ermitaño, eremita. Em Brasil, é eremita. Em espanhol, é ermitaño. Eu costumo usar mais a palavra ermitaño. Bueno, alguns podem dizer como saber se tem a vocação ermitaña. Bom, primeira coisa é se lhes atrai a soledade. Se lhe gusta a soledade para estar com Deus. Se em soledade se sente mais próximo de Deus. Se sente em paz, se sente bem. Se esta pessoa lhe gusta a soledade, lhe acha, lhe crê interessante, pero não consegue se figurar nesta vida por toda a vida, não consegue pensar em estar solo sempre. Pode ser que não seja vocação ermitaña. Desejo de estar a solas com Deus, pero não por aversão a las personas, sino por maior amor por la vida de oração. Em segundo, há gran amor por Deus e por la salvação de las almas. Isto inclui gran amor por toda a humanidade, la criação de Deus, capacidade para os conselhos evangélicos, castidade, pobreza e obediência. Nem todos os ermitaños fazem votos tradicionais. Tá? Isso vou a falar mais tarde. Em terceiro lugar, se estás disposto a sofrer as instabilidades desta vocação. Nem todos os ermitaños têm Eucaristia, comunhão diária. Nem todos. Eu tenho, pero alguns não. E alguns quedam até muito tempo sem a Santa Missa e muito tempo sem comungar. Vou falar disso adelante. Normalmente, só uns poucos ermitaños diocesanos têm a Eucaristia em la ermita, eremitório. Outra coisa é cambios de lugar e privação de comunidades. A vida eremítica tem como característica uma certa falta de estabilidade. Todos conseguem quedar toda a vida em solo país, em uma solo diocese. Muitos têm que cambiar por diversas questões. Isso é pouco distinto da vida monástica, da vida de clausura, que se queda muitas vezes toda a vida na clausura, não se sale jamás, pero que quando se está em vida eremítica, pode ter problema com a ajuda das pessoas, muitos ajudam por tempo, não ajudam mais, oferecem ajuda em outros países e por isso tem que se cambiar. Bueno, se recomenda que, se as dificuldades mencionadas não se podem suportar, pode ser que não seja bem uma vocação
eremítica. Em quarto, há uma inclinação a uma vida mais austera e mortificada. Isso, quando falava assim, creio que não me fazia entender bem. Muitos creem que, principalmente, miro isso muito em países de língua latina. Tá? Brasil, pessoas não são de muita mortificação. Não está em nossa cultura mortificações muito ásperas, pero que em outros países sim é muito distinto, como se a penitência pudesse ser vista em los ojos. Se deve ver, este ermitaño sim, tem mortificação, porque é delgado, parece muito sofrido e anda com as roupas rompidas e coisas assim. Em Brasil não é costume esse tipo de mortificação e penitência. Se pode fazer sim algumas penitências carnais, pero que tudo é feito com muita discrição e não de maneira aparente, como é em outros países, que irmãos usam roupas pesadas, grossas e coisas assim. Pero que isso se há que fazer algum ajuste cultural, E, por certo, também é necessária a saúde para permanecer solo. Eu digo a saúde no sentido que não é necessário ter companhia para que pueda cuidar da saúde, um enfermeiro, coisas do tipo. Tá? Que pode ter até uma saúde razoável, né? Pero que tenha independência para fazer as coisas solos, para viver solo, cozinhar, tomar banho, cuidar das plantas. Não necessariamente que tenha que ter sempre uma outra pessoa morando contigo debaixo do mesmo teto. A questão da saúde mental é muito delicada. Tá? Não é bueno que ermitaños sejam pessoas muito depressivas, muito melancólicas, porque a soledade tende a agravar mais esses tipos de sintomas. Pessoas que têm, não sei como falar, pero esquizofrenia, transtorno bipolar, dupla personalidade, em soledade tende a quedar pior estas doenças. Pessoas que têm tentação de suicídio, em soledade, se tem alguém para lhe deter, é muito grave. Portanto, não recomendo pessoas que têm doenças mentais, ser ermitaño. Talvez em outro carisma, pero na vida eremítica é tudo muito duro, porque não tem com quem falar a não ser com Deus. Então, como se hace? As pessoas mencionadas, os enfermos de transtornos, pessoas podem ser muito queridas por Deus, pero não recomendadas para a vida de soledad. Bueno, quanto à idade, não existe uma idade adequada para começar uma vida solitária. A grande maioria opta por esta vida no grupo de idade de 35 a 50 anos. Hoje me parece que há alguns jovens que tendem já de início querendo ser ermitaño. Eu mesma tinha a primeira vez que passado em minha cabeça ser ermitaña, eu tinha 19 anos, pero que mi pároco não gostou, não lhe gostou que quedasse sola, eras muito jovencita. Depois não pensei mais, pero que sempre tive uma inclinação para a vida de mais soledade. Eu quedei entrando num monastério de carmelitas descalças e lá permaneci por 7 anos. E há 7 ou 8 que estou sola. Quando
ingressei na vida eremítica, eu tinha cerca de 30 anos, ou pouco mais. Mas é bueno que a vocação tenha uma certa maturidade, que não seja pessoa que ainda não dê conta de quedar só. Muitos jovens querem fazer simultâneo, pero lhe falta uma certa maturidade humana. E é necessário esta maturidade. Aqui eu cito alguns casos. Santa Catarina de Siena, ou a própria Santa Teresa de Jesus, de Niño Jesús, pessoas que desde a infância tinham grande inclinação à vida de soledade. A melhor forma de lidar com estes casos seria tendo um bom diretor espiritual, um bom sacerdote que pode fazer a orientação e talvez essa pessoa pode começar a vida eremítica um tanto mais cedo, com a ajuda de um bom diretor. Eu hago a indicação também de la vocação que se é possível estar algum tempo em monastério, para que esta pessoa pueda adquirir disciplina, adquirir uma boa forma de rezar, porque se a pessoa sai da casa dos padres, e queda-se ermitâneo, pero não sabe rezar a liturgia das horas, não sabe seguir o ciclo litúrgico, não sabe direito o catecismo, é necessário que se tenha uma mínima formação, pero que isso é uma sugestão minha, né? Eu creio que em monastérios algumas almas podem ter boa formação. O que se passa é que eu, em meu país, recebi crítica, porque irmã recomenda vocações para o monastério que não tem intenção de quedar em um monastério e sim fazer-se ermitâneo. Por isso não tenho hablado mais nesse sentido, né? Porque antigamente, em tempos anteriores, não havia problema de la vocação quedar em discernimento no monastério, né? Pero hoje tudo é muito complicado e tudo tem que ser tudo muito certo, porque senão não se pode fazer nada. Eu creio que monastério se deve ensinar as pessoas a orar, ensinar as pessoas a ter vida espiritual, né? E não quedar em clausura, echadas e que ninguém tenha acesso. Eu creio que seria o melhor ambiente para as vocações jovens aprender a rezar, porque não pode ensinar, né? Pero que hoje tudo é muito complicado, né? Então, de certo, se o diretor espiritual pode ensinar a vocação a rezar a liturgia, hoje temos também aplicações digitais que podem facilitar a vida do jovem ermitâneo. Bueno. No caso de laicos ermitâneos, muitos optam por esta vida já em la madurez, cerca de 45 a 50 anos. Depois de uma larga caminhada e acompanhamento com seu diretor espiritual. Pessoas que estão na vida secular, quando decidem fazer-se ermitâneo, muitos preferem já estar jubilados, já têm uma certa segurança financeira, pero que os jovens de hoje têm muita dificuldade, vai esperar toda a vida e passar toda a juventude
não esperam. Então, pelo que pouco tempo atrás, muitos esperavam até a madurez da vida para ser ermitaño. Hoje isso já não estou tão assim como escrevi aqui. Os ermitaños que não são diocesanos, laicos, tá? Não fazem a profissão publicamente. Eu vou falar adelante aqui. Quais são os tipos de vocação ermitaña? Bueno, eremitismo diocesano, tá? Laico. Em Brasil, falamos mais autônomos ou independentes, tá? Pero que independente pode causar certa impressão de que não dependo nem mesmo do Papa, nem de ninguno. Então, autônomo tem uma certa autonomia, pero que está em obediência com seu diretor, pero que podem falar como é costume em vossos países. Ermitânios monásticos, estes não são tão comuns. Em Brasil são muito poucos ermitânios que estão em obediência do prior abade ou que e decidem viver como ermitânios em obediência direta a seus superiores de ordem monástica. Grande parte dos ermitânios em Brasil são diocesanos ou autônomos. Hoje, os autônomos já são um número maior já. Bueno, começando por eremitismo autônomo, né? Grande maioria deles são laicos, né? Pessoas livres de Estado, obviamente, solteiros ou viúvas. Não é costume que matrimônios fazem vida ermitânia, tá? Porque vida ermitânia é vida de soledade. Se está enlaçado em matrimônio, não se está em soledade, né? Pero que se pode viver a espiritualidade. Estes têm obediência direta com o direto. O direto espiritual se pode ser possível que seja pessoa de muita oração, né? E de preferência que seja um prelado, um sacerdote. Esses ermitânios não emitem votos públicos, não fazem promessas e fazem votos privados, tá? Aunque não necessariamente ele tenha que fazer algum compromisso formal. Os ermitânios autônomos são praticamente livres para fazer o que é melhor para eles. Os votos, como os votos não os professam publicamente, portanto, se consideram laicos, tá? Pero os ermitânios autônomos, tá? Não há muita diferença em la forma de vida de um ermitânio diocesano e um ermitânio laico, tá? Um ermitânio autônomo. Ambos vivem em soledade, ambos têm seus eremitórios, ambos têm uma certa regra de vida, ambos. Não há muita diferença. Também estão separados da vida secular, ou seja, separados da vida secular, quero dizer que estão numa dedicação integral à vocação, tá? Totalmente dedicado à vocação. Não fazem trabalhos fora ou que outro tipo de renda que tem que dividir seu tempo, tá? Esses vivem de renda pacífica e não renda ativa. Alguns vivem em soledade. Alguns laicos iniciantes vivem em soledade somente nos finais de semana, tá? Isso, quando está a ser discernimento, muitos começam a ter soledade pouco a pouco, né? Feriados, não sei como habla em espanhol,
feriados, holidays em inglês, fim de semana, quedam solitários, e nos outros tempos quedam vida normal, com suas famílias. E assim, pouco a pouco, vai fazendo retiros e vai aislando-se pouco a pouco, hasta que queda totalmente solo. Vendo? Sim. Para ser um ermitânio, basta um ermitânio no diocesano, tá? Autônomo. Basta ter acompanhamento e discernimento com seu diretor espiritual. As casas destes ermitânios se financiam com seu próprio sustento. O ermitânio laico deve ser economicamente independente. Também pode ser religioso ou sacerdote. Alguns são sacerdotes, são religiosos, pero que não têm interesse em ser um ermitânio diocesano para ter mais liberdade, ou talvez porque não tenham a intenção de quedar naquele lugar e não querem fazer grandes envolvimentos com a diocese. Em Brasil isso se passa. Inclusive eu conosco dos curas que são ermitânios, pero que não são diocesanos. Há uma parte do catecismo da Igreja Católica que habla: los ermitânios não sempre hacen profissão pública dos três concílios evangélicos. Pero, através do apartamento mais estrito do mundo, o silêncio e na soledade, a oração assídua e a penitência, consagram sua vida à alabança de Deus e à salvação do mundo. Os ermitânios manifestam o aspecto interior do mistério da Igreja, que é a intimidade personal com Cristo. Oculta aos olhos de los hombres, a vida do ermitânio es la predicação silenciosa de aquele a quem deu sua vida. Cristo lo es tudo para ele. Es uma vocação especial encontrar a glória do crucificado en el deserto e na batalha espiritual mesma. As letras aqui estão um pouquinho pequenas. Eu tenho tentação de botar minhas lentes por vezes. Uma outra parte. Vou tentar ampliar um pouquinho, fazer maior. Já. Además de los institutos de vida consagrada, a Igreja reconhece a vida ermitânia ou anacorética, com a que os fieles, por uma separação mais rígida do mundo, por o silêncio da soledade, por la oração assídua e la penitência, consagram a vida à alabança de Deus e salvação do mundo. Estes documentos da Igreja há já muito tempo que foi escrito. Estamos em século XXI. Não há muito esta questão de que, pero que em vossos países sim, pero que ermitânio tem que quedar fisicamente completamente aislado. Tá? Não muito de acordo com os tempos de hoje. Esses documentos, tanto o direito canônico, catecismo, são escritos por religiosos, por clérigos, já jubilandos, um pouquinho viejos, que não têm muita empatia com a vida dos jovens. Isso que escrito já há 40 anos. Por mim, se devia falar mais da vida eremítica, pero que tudo é muito curto e muito deslocado da realidade. Pero que a igreja é muito lenta e vai demorar muito para cambiar esses textos que já não estão de acordo com a vida atual.
incluso se pode ter risco de que se cambiar pode ser que nem hable de los ermitaños jamás, né? Bueno, ahora voy a hablar do eremitismo diocesano. Se trata de ermitaños consagrados. Conviene acordar que ermitaños que são verdadeiramente reconhecidos por la Iglesia es lo ermitaño diocesano. O ermitaño no diocesano autônomo não tem reconhecimento oficial por la parte da Igreja. Há um reconhecimento espiritual, pero no formal. Estes ermitaños que vivem em obediência ao obispo diocesano professam publicamente seus votos, pero também são autônomos e devem garantizar seu próprio sustento. Os ermitaños diocesanos, quando são admitidos na diocese, vivem em casas ou capilas que pertencem à diocese que ha sido admitida. Não necessitam financiar a vivenda, pero devem garantizar todos os demais gastos. O ermitiano também pode ter sua própria propriedade. Bueno, em Brasil, é somente uma diocese em todo o país que fornece eremitórios para os ermitaños diocesanos. A maior parte das dioceses não fazem isto. Maior parte. Pero que em vuestros países, incluso Argentina, há muitos ermitaños que vivem em eremitórios de la diocese. Pero que em Brasil quase não se tem esse tipo de diferencial. Tá? Se não me engano, também Tarragona, Espanha. Espanha tem também uma diocese que acolhe os ermitaños e que também lhe dão eremitórios. Tá? Pero que nem sempre isso é possível. Tá? Em outros países, mirei também Estados Unidos, me parece que também não lhe dão eremitórios. Tá? Então, isso que escrevi talvez esteja já fora de atualidade. Não há grande diferença em modo de vida, como eu falei anteriormente, da vida de um ermitaño autônomo e diocesano no que se trata de conseguir renda, conseguir dinheiro para pagar as contas. Praticamente tudo se tem que fazer tudo por si. Tá? Alguns eremitas de Argentina, me parece que a igreja ajuda os ermitaños em las contas básicas, que seria água e luz. Pero aqui em Brasil isso não se faz, tá? Não se faz. Mesmo em dioceses, que aqui se chama dioceses de Divinópolis, Minas Gerais, solamente o eremitório. Não creio que a diocese pague as contas. Isso também se pode ser um pouco cultural. A vida eremítica em la Índia, eremítica não, vida consagrada, não tanto vida eremítica, consagrada. Em Índia, é costumbre que a diocese ajude financeiramente as hermanas, hermanas ou irmãos, é costumbre, pero em Brasil não é costumbre que se haga alguma ajuda financeira. Em princípio, não havia muitos ermitaños em Brasil, não havia muito. Pero hoy se aumenta mais o volume, a quantidade de ermitaños. Os ermitaños, em geral, se ganham a vida com a artesania monástica, imagens, velas, costuras, vestiduras litúrgicas, pinturas sobre tela. Alguns também trabalham em internet, livros eletrônicos, cursos, marketing de afiliação, etc. Grande parte dos ermitaños que ustedes miram que têm boa vida, vamos dizer assim, grande parte é porque tem família que tem condições de lhe dar uma boa qualidade de vida. Eu vivo mais de benfeitoria de minha família. Tenho também um negócio online e tenho também investimentos. E assim,
vivo a vida, pero que minha família tem preferência de ajudar-me enquanto lhe é possível e que quede com as outras fontes de rendas quando não esteja mais comigo, quando vão à eternidade. A eternidade, então não pode ajudar-me mais materialmente, se espiritualmente, quando estão no céu. Pero que, por agora, minha família prefere ajudar-me para que vá fazendo poupar-me dinheiro para que há alguns anos, quando não tenha mais papás, pueda viver de minha renda e de meus investimentos. Alguns trabalhos que citei aqui pode sim ser uma boa fonte de renda, tá? Para que, por exemplo, ermitaños que vivem em Europa, que vivem em países de primeiro mundo, custo de vida é muito caro e talvez seja duro conseguir renda com trabalhos muito simples. Eu recomendaria que essas pessoas fizessem talvez algum trabalho remoto, online, que tende a pagar melhor. Bueno. A diferença entre laicos ermitâneos e diocesanos está somente em status. São consagrados reconhecidos por la Igreja, mientras que os anteriores vivem numa consagração em uma dimensão oculta e espiritual. Por desgraça, há também um certo preconceito com os ermitâneos autônomos, que é o sentido, este hace o que quer, simplesmente não vou a respeitar. Por desgraça, isso se pode ocorrer. Pero que perante Deus, Deus não hace distinção das pessoas. E muitos acabam quedando autônomos por falta de opção. Não é o caso de vuestras caridades. Em vuestros países há muito mais abertura, pero que em Brasil não há abertura. Por isso muitos se quedam autônomos, não porque não querem estar em la obediência, sim porque não têm muitas opções. Por isso é ruim fazer este tipo de julgamento, que não quer obediência, não tanto que não quer, e sim porque não lhe tem a oportunidade. Já. Não há uniformidade no uso do hábito. Muitas vezes os ermitâneos terminam com os hábitos de suas comunidades anteriores. Alguns fazem seu próprio hábito e outros, para passar despercebidos, preferem o uso de roupa comum. Em algumas dioceses é possível usar hábitos específicos, que inclusive em Argentina, algumas dioceses parece que têm uma vestimenta específica. Tá? Em geral, não há uma vestimenta específica. Tá? Você pode usar hábito como pode não usar hábito. Tá? Incluso algumas dioceses, se não me engano, Tarragona, Espanha, os ermitâneos não usam hábito. Nenhum. Não sei como em outras dioceses da Espanha. Há também ermitâneos que são de espiritualidade oriental. Então, se usa hábitos conforme os costumes também orientais. Ermitâneos orientais, que no caso seriam maronitas, seguem toda uma regra de vida conforme a espiritualidade oriental. No caso, diferente de nós outros que tenho mais romanos, né, mas voltado para ocidentais, temos já costumes um tanto parecido com os monastérios. É um pouco parecido com monastérios. Orientais já muito distintos, incluso não tem muito rigor em los horários. Orientais quedam livres, rezam quanto querem, quando querem, é muito distinto de nós outros que estamos acostumados com o rigor monástico e tudo tem que ser firme. Nesta parte da vestimenta, eu creio que não há muito o que falar. No caso do professo solene perpétuo,
que se queira ser ermitânio diocesano deve contar com o consentimento de sua comunidade e do bispo da diocese da ciudad deseada. Quase uma transferência igual que se faz com os outros religiosos. Não é muita diferença. Uma parte do direito canônico. O ermitânio como consagrado a Deus em la vida consagrada é reconhecido por la lei se professa publicamente os 3 concílios evangélicos, confirmados por el voto ou outro vínculo sagrado em manos do obispo diocesano e se mantém em seu próprio modo de sua regra de vida. Bueno, vou falar uma vez mais que não necessariamente ermitânio deve fazer votos tradicionais. Se pode fazer outros vínculos, pero que maior parte dos ermitânios fazem votos tradicionais porque é o costume, pero que isso pode fazer diferente. Não há algum problema como está na própria cita. Há também os ermitânios que são incomparados em ordens ou congregações religiosas que têm algum ramo eremítico. Estes emitem votos solenes em la comunidade e dependem do superior general, de sua ordem ou congregação. Observam normas específicas de seu instituto. Este blog não lhe prestará muita atenção. Aqui é do artigo que eu fiz no blog. Não vou falar muito de los ermitânios monásticos. Primeiro porque são em menor número e estão totalmente na dependência do instituto, então não se há que interferir em nada. Aqui em Brasil há um ermitânio, há ermitânios da ordem franciscana, há ermitânios também calmadulenses. Eu conosco somente por la internet, não tive ocasião de conhecer pessoalmente estes ermitânios. Pero há perfis na internet onde se pode falar alguma coisa com eles. Bueno. Alguns que têm interesse em seguir esse tipo de vida eremítica, para ser ermitânio de ordens religiosas, se deve ingressar em um monastério normalmente, como a vocação é comum. Solamente depois da profissão que o superior decide se deve ou não quedar-se ermitânio. No caso dos calmadulenses, o candidato ingressa em monastério, queda normalmente no monastério e somente 10 anos depois que se decide se vai a ser ermitânio ou não. Muitas ordens religiosas têm a tradição de que não se vai ao eremitório sem experiência, sem ter uma base de vida monástica. Primeiro se queda com os hermanos. Se é bueno religioso, que vai depois ao eremitório. Essa é a tradição. Tá? Por isso que, em princípio, eu não me gostava muito vocações muito inexperientes, porque a falta de experiência muitas vezes acaba falando de coisas que não sabe. Não tem experiência, não passou por nada e agora já quer. Pero que em tempos primeiros, São Pablo ermitânio, o primeiro ermitânio, era um jovenzito que não teve muita força para sofrer o martírio e fugiu, não sei se é assim, run away. Fugiu para o deserto e quedou-se ermitânio por toda a vida. Pero que os tempos de hoje é muito distinto. Pessoas são criadas totalmente com a televisão, com os juegos, não têm tempo para rezar, não têm formação de seus padres, formação católica, maior parte dos jovens de hoje. Por isso, eu tenho certo temor de que muitos jovencitos quedam ermitânios,
sin experiencia alguna en la vida monástica religiosa. Pero que la vocación y las obras es de Dios, né? Y no mía, no es mía, es de Dios. O vento sopra donde quiere, né? Bueno, aqui hablo alguns exemplos de ermitânios monásticos. Há também outro tipo de ermítânio, que é um ermitânio de clausura, de severa clausura, que é o caso de los camaldulenses, pero que é muito difícil, muito difícil, não muito comum, quero dizer, encontrar um ermitânio de clausura estrita. Isso é muito difícil, muito difícil. Incluso se for ermitânio independente de ordens religiosas e também de clausura, de estrita clausura. Muito raro, pero não impossível, pero muito raro. Aí, como já falei antes, os ermitânios camaldulenses, a vida ermitânia camaldulense é vida de estrita clausura. O ermitânio queda solamente na cela e solo sai de la cela solamente uma vez ao ano. Tá? Incluso mira a Santa Missa dentro de seu próprio apartamento, de sua própria celita, e não sai quase nunca da cela. Isso é muito raro, pero que ainda há ermitânios assim, pero que seria muito duro tentar fazer esse tipo de vida ermitânia de muita clausura, porque teria que ter muita ajuda das pessoas para jamais sair do eremitório. A maior parte dos ermitânios não vivem em clausura. Incluso eu quedo maior parte de meu tempo passo em eremitório, pero que também puedo sair, puedo viajar com minha família. Não é algo que seja fora de clausura. Ermitânios não são religiosos de clausura. Se lhe gusta muito estar em clausura, convém que vá ao monastério. Oh my God. My Siri. iPad. Só. Perdão. Bueno, eu creio que isso é mais ou menos tudo que havia falado. O vídeo quedou muito grande. Pido perdão por meu espanhol. Não tenho o costume de falar como he dito anteriormente, pero intento estar melhor a cada dia. Eu, nestes últimos anos, tenho estudado mais inglês. Então, acabo de deixar um pouquinho de lado o espanhol, pero eu creio que tu puedas compreender e que possamos, para a maior glória de Deus, estar nos comunicando por aqui. Intentarei fazer outros vídeos do conteúdo de vida eremítica. No próximo vídeo vou responder perguntas. Algumas estão no blog, pero como está tudo em português, creio que é um pouquinho difícil para algumas pessoas. Então vou fazer o artigo das perguntas mais frequentes, vou responder no próximo vídeo. Rezem por mim, por minha perseverança. Eu estarei rezando por todos vocês. Quedem com Deus. Que Deus te bendiga. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém.